Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a terceira edição do Flash Absoluto. E a história desta terceira edição começa com um momento de conexão, uma conexão entre o Wally West e o Dr. Barry Allen. E pela narração do próprio Wally West, o Flash Absoluto, é revelado que o Wally West se conectou com o Dr. Barry Allen naquele momento em que o Dr. Barry Allen tocou no Wally West, que estava envolvido naquela estranha energia ainda desconhecida. E teria sido o contacto com essa estranha energia ainda desconhecida que aparentemente causou a morte do Dr. Barry Allen. Depois dessa situação traumática, o Wally West foge em super velocidade do laboratório e do Fort Fox, iniciando toda esta perseguição. O grande problema é que o Wally West não estava sozinho quando fugiu em super velocidade, porque ele sentia como se alguém estivesse junto com ele acompanhando-o o tempo todo. E quando o Wally West parou de correr em super velocidade e olhou para trás, ele viu o Dr. Barry Allen com uma aparência sinistra a morrer de forma lenta e agonizante, implorando pela ajuda do Wally West, como se tudo aquilo fosse um pesadelo. Na página seguinte, a história passa para o presente, com o Wally West ainda a fugir da equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia que foi enviada para o capturar. Depois que conseguiu despistá-los, ele encontrou uma quinta onde se escondeu para poder descansar um pouco. Enquanto isso, o Capitão Free estava a reportar os status da missão ao seu superior, que era o próprio Coronel Rudy West, o pai do Wally West, que queria trazer o seu filho de volta com vida. Com a ajuda de um dos operadores do Fort Fox chamado The Town, eles conseguem ver tudo o que o Grodd deste novo universo absoluto vê. Mais tarde, o Grodd consegue seguir os rastros do Wally West até à quinta onde ele se escondeu para poder descansar um pouco. Então, quando os dois se encontram, Wally West reconhece o Grodd como sendo o mesmo macaco verde estranho que ele encontrou no laboratório do Dr. Barry Allen. Sendo assim, o Grodd estende o seu dedo em direção ao Wally West, que retribui tocando no dedo do Grodd. E isso estabelece uma nova conexão. Uma conexão entre o Wally West e o Grodd. O que faz com que os dois tenham visões dos acontecimentos que o Wally West viveu recentemente, como, por exemplo, o passeio dele nos arredores do Fort Fox, a sua discussão com o seu pai, o Coronel Rudy West, a morte trágica do Dr. Barry Allen e quando ele estava no laboratório envolvido naquela estranha energia ainda desconhecida que lhe deu a sua super velocidade. Além disso, os dois também compartilham visões das suas lembranças do passado, como, por exemplo, quando Wally West era criança e a sua mãe leu uma história para ele, quando a mãe do Wally West ficou doente e depois o seu funeral. Também temos um momento carinhoso do Grodd na selva com a sua mãe, a mãe do Grodd sendo morta depois e ele sendo capturado para depois passar por experimentos que o transformaram no que ele é hoje. Após esse momento de conexão em que eles compartilharam as suas lembranças, eles agora eram aparentemente capazes de se comunicarem através de telepatia, e o Grodd diz que eles são iguais, e por causa disso o Grodd decide ajudá-lo. O grande problema é que nesse mesmo momento eles são interrompidos e surpreendidos quando surge no céu um dos drones com o formato de boomerang controlado pelo Capitão Boomerang deste novo universo absoluto que os localiza e efetua em uma cena de ação muito épica um grande ataque que destrói tudo por perto. Apesar deles terem conseguido escapar do ataque, o problema deles só estava a começar, porque a equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia que foi enviada para capturar o Wally West, o Flash Absoluto, estava a chegar. E nesse mesmo momento o Wally West também volta a sentir que ele precisava de correr. E enquanto ele tem essa sensação, o seu corpo volta novamente a liberar a estranha energia ainda desconhecida.
E dessa estranha energia ainda desconhecida algo tenta se materializar, uma espécie de criatura sinistra, parecida com a visão que o Wally West teve do Dr. Barry Allen quando ele morreu. Mas graças à conexão entre eles, o Grodd conseguiu ajudar o Wally West a acalmar-se. E com a equipa de operações especiais de elite equipada com alta tecnologia que foi enviada para capturar o Wally West a aproximar-se, o Grodd usa as suas habilidades psíquicas para atacar os seus antigos aliados. Perante esse ataque, o Capitão Boomerang deste novo universo absoluto transforma um dos seus maiores drones com o formato de boomerang em asas e voa em direção ao Wally West, que volta a correr em super velocidade, mas desta vez não era para fugir, porque ele sente que não pode mais correr dos seus problemas. Ele precisa de enfrentá-los, e assim ele usa a força da sua velocidade para efetuar um contra-ataque devastador que derruba o Capitão Boomerang em uma cena de ação insana. Depois disso, o Grodd diz para o Wally West fugir. No entanto, o Wally West recusa-se a ir sem o seu novo amigo. E é dessa forma que o Wally West e o Grodd saem dali juntos. E mais tarde, naquela noite, o Wally West volta para a caverna onde estava o corpo morto do Dr. Barry Allen e percebe que toda a vida que ele tinha antes acabou. Ele não pode voltar. Por isso, agora pretende abraçar a sua nova vida. E ao aceitar isso, ele sente-se calmo, algo que ele não sentia há muito tempo. Depois disso, na página seguinte, a edição termina com uma cena muito épica e estilosa do Wally West, o Flash Absoluto, finalmente a usar o seu traje de herói e a sentir-se livre para correr. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo Universo Absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.